Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia. E aí, como é que você está nesta sexta-feira maravilhosa, né? Já sextou já, né? Já passou uma semana, gente, já está passando tudo muito rápido, né? Nossa, eu me lembro quando a gente começamos à noite, né? E agora estamos de manhã. E tem sido assim melhor pra rotina, pro dia a dia, menos correria e mais produtividade. Isso é muito bom. Nós estamos aqui na série José, estamos falando sobre ele, aprendendo sobre ele, ou aprendendo com ele também, sobre características, sobre posicionamentos, sobre tudo aquilo que ele aplicou ou deixou de aplicar também ali na sua passagem aqui na Terra. Isso é muito bom, tá? Tô com uma coceira no meu nariz. Bom, se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. É sempre um prazer enorme compartilhar o conhecimento com você. É sempre um prazer estar transbordando na sua vida tudo aquilo que o Senhor ele tem falado ao meu coração. E tudo é um processo. Nós já estamos aqui há 240 dias. Vamos até o final do ano, se assim o Senhor nos permitir, tá bom? Vamos pra cima. Eu te convido a ler Gênesis capítulo 41, versículo 37. A palavra e o plano de José agradaram ao faraó e a todos os seus sábios e conselheiros, porquanto o faraó proclamou diante de sua corte e oficiais: encontraremos um homem como este em quem esteja o Espírito de Deus? Então o faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio, e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te procederei. O faraó disse mais a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o faraó tirou do dedo seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou que o vestissem com linho fino e o colocou uma corrente de ouro fino em volta de seu pescoço. Também o convidou a subir em sua segunda carruagem real, tendo à frente os arautos do império que iam bradando: abreque, inclinai-vos. Assim José foi empossado no comando de toda a terra do Egito. E acrescentou ainda o faraó: eu sou o faraó, mas sem tua permissão ninguém erguerá a mão ou o pé para dar um passo em toda a terra do Egito. Olha só que maravilha, né? Nós chegamos na fase mais bonita da vida de José, que foi quando ele, de fato, assumiu ali a administração, o governo do Egito, né? E o que a gente aprende com essa passagem, né? Tudo é uma fase, tá? A gente tem falado bastante sobre isso, porque às vezes a gente quer atropelar as coisas, a gente quer atropelar os acontecimentos na nossa vida, sendo que tudo é uma fase, tudo é um processo. E quando nós mudamos de fase, tudo ao nosso redor muda também. Então, José, ele falou para o faraó que alguém muito inteligente e sábio deveria armazenar um plano de armazenamento ali durante os 7 anos de abundância, né? E aí quando chegasse no período da seca, eles já estariam preparados para o que ia acontecer. E o faraó, depois de ficar tão encantado ali com a fala de José, ele disse: olha, aqui não tem ninguém como você, né? Então José, ao mesmo tempo que ele fez a interpretação, ele deu a solução e falou de uma forma como se realmente ele fosse a solução para resolver aquele problema ali. E o interessante de tudo isso é que quando nós nos colocamos como resolvedores de problemas, a nossa vida tende a prosperar mais. Porque quando você resolve problemas, principalmente de seus clientes, você consegue ali reter um número maior de pessoas, porque elas vão te procurar para resolver os problemas dela ou uma necessidade delas, né? Uma necessidade ou um desejo delas. Isso é muito interessante.
Mas quando José ele mudou de fase, tudo ao seu redor mudou também. Ele simplesmente saiu ali de escravo para uma posição de governador, de administrador. Ele ficou somente em segundo lugar ali depois de Faraó. Então, toda a humilhação que ele passou, todo o sofrimento, toda a injustiça, todo o engano, tudo que ele passou todo o período no passado dele, foi uma composição, um aprendizado, uma escada, né, para que ele pudesse subir e finalmente assumir a sua posição de governo. Né? Então, o que isso nos ensina? Quando nós mudamos de fase, é necessário abrir mão do passado. É necessário abrir mão daquilo dali, sabe, das mágoas, dos rancores, do ressentimento, principalmente do sentimento de injustiça que muita gente tem. Eu não merecia isso, fizeram isso comigo. E quando nós deixamos esses sentimentos que são ali do passado nos aprisionar, nós não conseguimos viver a próxima fase. Né? Então, José, quando ele assumiu o governo, foi trocado as suas vestes, deram ali cortaram o cabelo dele, né? Ele foi coroado com peças de ouro. Então, tudo aquilo dali, todos aqueles presentes, toda aquela ornamentação fazia parte da próxima fase. Né? Então, ele assumiu uma outra posição e assumiu também outras características ali na sua aparência, deixando tudo aquilo que ele tinha vivido de lado. Esquecer? Não, ele não esqueceu, mas ele conseguiu passar por cima. Porque, imagina só, numa posição de governo ele poderia ter se vingado de Potifar, poderia ter se vingado da mulher de Potifar, poderia ter até mesmo ir atrás dos seus irmãos, poder ter feito alguma coisa de ruim com eles. Mas o coração dele era bom. E ele sabia que ele naquela outra fase em que ele estava, era por um plano maior, era para uma causa maior. Né? Quantas vezes nós mudamos de fase e continuamos querendo assim voltar para o passado? Quantas vezes nós assumimos uma nova posição, mas sabe, aquilo que aconteceu antes fica nos querendo fazer com que a gente venha voltar. E isso acontece principalmente com os empreendedores, né? Com as pessoas que estão iniciando um novo negócio. Sabe, quando você não consegue lidar com o novo, você acaba não tendo outra alternativa senão voltar para a CLT, voltar para, sabe, para aquilo que não faz parte da sua próxima fase. Então, quando você começa a mudar de fase, você precisa estar em um ambiente onde as pessoas estão ali com você naquela fase, onde você pode estar sempre aprendendo, se atualizando e crescendo cada vez mais. Né? Eu tenho certeza que nessa posição na qual José estava, ele conseguiu aplicar todo o conhecimento de toda a sua trajetória que ele viveu, mas ele com certeza aprendeu muito mais. Porque realmente não é fácil. Cada fase que nós vivemos é um desafio maior. É como se fosse um jogo de videogame, né? Você sempre acha que a próxima fase você nunca vai chegar, porque aquela dali é muito difícil, mas aí você fica insistindo, fica percebendo qual é o padrão e depois você vai lá, vence aquela fase, aí passa para a próxima. E aí quando você chega na próxima, você percebe que aquela era bem fácil comparada a essa, porque essa é muito mais difícil. E você começa a perceber que quanto mais você vai avançando, mais difícil vai ficando. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Quando nós assumimos uma nova fase na nossa vida, nós precisamos deixar de lado aquilo que nos atrasa, aquilo que nos faz querer voltar, aquilo que nos faz pensar como antes. É necessário mudar tudo, mudar de ambiente, mudar de mentalidade principalmente, e mudar a forma como nós nos enxergamos. Algo que eu aprendi esse ano é que eu já sabia, mas eu nunca tinha dado valor a isso, que é a nossa criação, a criação do ser humano, que é ser a imagem e semelhança de Deus. E isso é muito poderoso, porque nós temos as características que Deus tem, nós temos tudo aquilo que Ele criou na face dessa terra para nós. Ele nos entregou de bandeja. Então é tudo nosso. Tudo.
Se o Espírito de Deus nos testifica como filho de Deus, isso significa que nós somos co-herdeiros de Jesus. Então, se toda a terra pertence a Ele, pertence a nós também. Então, quando nós entendemos a nossa identidade, sabemos que nós somos filhos de Deus, a imagem e semelhança deles, que nós somos irmãos de Jesus, que nós estamos ali lado a lado com o Pai, nós percebemos, nós podemos abrir a nossa mente para entender que podemos tomar posse de todas as coisas. Ah, Michele, mas por que eu não consigo então fazer isso? Porque algo está errado. Você precisa realmente abrir mão de alguma coisa. Abrir mão do sentimento de mágoa, de ódio, de ressentimento, sabe? De coisas que aprisionam a sua alma, de ansiedade, preocupação. E viver a plenitude da abundância de Deus, né? Viver a plenitude do Espírito. E o que é ter uma vida plena? É uma vida completa. Sem problemas, Michele? Não, não existe uma vida sem problemas, mas existe uma vida completa, onde você tem tudo aquilo que precisa e consegue transbordar na vida de outras pessoas. Os desafios vão aparecendo, mas você se diverte com isso. Você aprende com tudo isso. E não fica se martirizando, preocupado com o que vai comer amanhã, o que vai fazer para pagar as contas amanhã, mas sim você consegue viver na plenitude do Espírito. E isso não tem preço. Então, quando nós mudamos de fase, tudo que nos cerca precisa mudar também. A nossa forma de se vestir, a nossa forma de falar. Então, eu lembro que quando eu comecei a empreender, né, quando a gente começou a abrir a loja, eu ficava assim muito largada, sabe? Eu me via assim mais como uma funcionária do que como a dona do negócio. Até as pessoas iam na nossa loja e diziam assim, quem é o dono? Aí eu ficava assim, depois que a pessoa saía, né? Eu ficava assim perguntando, nossa, será que ele pensa que eu trabalho para outra pessoa? Mas por que ele tá com essa visão de mim? E aí eu fui olhar para mim, fui olhar para a forma que eu me visto, fui olhar para a forma como eu ando, como eu andava, né? Como eu me comportava. E eu me comportava não como uma empresária, não como uma pessoa que tinha um negócio, mas como uma funcionária que recebia um salário todo mês e que estava só ali, né, trabalhando para alguém. Então, eu entendi que eu precisava mudar, que eu precisava levar esse conceito de empresária para minha vida, para minha pessoa, para minha forma de me vestir, para minha forma de comunicar, para minha aparência. Por quê, Michele? Porque quando você muda de fase, principalmente quando você assume o empreendedorismo, as pessoas precisam olhar para você e se identificar como alguém realmente de sucesso, como alguém que tem a diferença na vida dela, né? Que o negócio faz diferença na vida dela. Ah, Michele, então eu vou estar vivendo de aparência? Não, negativo. Quando você é um empresário, você é diferente. Quando você tem um negócio, você é diferente. Porque a maioria das pessoas querem, mas não conseguem isso. A maioria das pessoas querem sair dali da CLT e abrir ali um negócio, mas elas não conseguem, que elas não têm coragem, que elas não têm dinheiro, e por uma série de desculpas que elas dão para si mesmas. Mas quando você já mudou essa fase, quando você já virou essa chave, você precisa se comportar como tal. Assim como José, ele assumiu ali a posição de governo e ele colocaram joias nele, colocaram linhos finos, deram carruagem, né? Fizeram, nesse período ele ganhou uma esposa e tudo mais. Então foi assim uma mudança de vida mesmo, e tudo aquilo que foi acontecendo foi demonstrando essa autoridade que ele exercia através das suas vestes, do seu comportamento, da sua forma de falar e tudo aquilo que acompanhava ele, né? Então, quando nós mudamos de fase, precisamos mudar tudo que está ao nosso redor. E é interessante agora como as pessoas acabam chegando lá na loja e olham pra gente assim, e já a primeira pergunta que eles já fazem é, vocês são os donos? Né? Antes era diferente, né? Eles perguntavam, com quem que eu posso falar para resolver isso? Então, quem é o dono daqui, né? E agora não, eles já enxergam a gente como os donos, porque a forma como a gente se veste, a forma como a gente se apresentou, que a gente está começando a se apresentar agora, né? Então, tudo precisa acompanhar. E quando a gente for mudando de nível,
nível de nível, a gente tem que ir acompanhando também todas essas mudanças, tá? Então, o meu convite para você é que você mudou de fase, mude as coisas ao seu redor também. Se você assumiu a posição de empresário, se torne uma empresária, seja uma empresária, na forma de se vestir, na forma de se comunicar, na forma com quem você anda, né? Com as pessoas que você anda, para que você possa crescer cada vez mais e assim inspirar outras pessoas também. Eu costumo dizer que realmente abrir um negócio não é uma coisa simples de se fazer, né? Eu conheço pessoas que abriram, que começaram, mas que tiveram que retroceder, ou seja, voltar para a CLT porque não deram conta, né, daquilo que estava acontecendo. Mas isso está muito ligado à gestão, à forma como a pessoa se enxerga, ao saber separar pessoa física, pessoa jurídica e realmente conseguir lidar com as suas próprias emoções. Tá? Eu tenho estudado bastante sobre mentalidade e eu acredito que tudo está na nossa cabeça. A forma como a gente se enxerga, a forma como a gente não se enxerga, sabe, aquilo que nós colocamos na nossa mente, no nosso coração, influencia diretamente no nosso comportamento. Então a gente precisa realmente mudar aí a nossa mentalidade, mudou de fase, mudar tudo que está ali ao nosso redor para que nós venhamos crescer cada vez mais, tá bom? Feche teus olhos em nome do Senhor Jesus. Graças te damos, meu Deus, porque o Senhor é muito bom. Obrigado por sempre nos ouvir, por estar conosco e nos abençoar, meu Deus, porque o Senhor é o Deus da nossa vida. Pai, que tuas promessas venham se cumprir em nós e que em nome do Senhor Jesus possamos, meu Deus, fazer a tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus que você tenha um dia maravilhoso, um dia de novas fases, novas mudanças e que você venha refletir sobre tudo isso que nós falamos, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã. Amanhã é sábado, estaremos aqui às 6h27. Beijão.